Olá pessoal, saudações, aqui é o professor Matheus Caio Queiroz e essa é a nossa série Explica aí, Prof. No nosso vídeo de hoje a gente vai falar de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, um filósofo alemão do século XIX, escreveu uma obra ali entre os anos de 1873 e 1874, uma obra chamada A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. E essa obra, o que ela nos traz de especial? Ela traz para a gente uma análise do filósofo alemão em relação aos primeiros filósofos, os pré-socráticos. E a gente observa que Nietzsche tinha uma admiração muito grande pelos pré-socráticos. Ele considerava, para quem não sabe, esses filósofos pré-socráticos, ele considerava os verdadeiros filósofos, porque eram filósofos que tinham ali um dinamismo, eram filósofos que contemplavam a natureza, por isso também são conhecidos como filósofos da natureza, né? E para Nietzsche são filósofos que trazem um pensamento vivo, né? Um pensamento com muita vida. E para quem conhece Nietzsche, para quem já leu, para quem já ouviu falar de Friedrich Nietzsche, ele prezava muito por um pensamento dinâmico, um pensamento cheio de vida. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos analisar a nossa questão, que é uma questão do Enem 2015. E aqui na estrutura da questão a gente vai encontrar o trecho do Nietzsche. Lá embaixo está escrito o seguinte: Nietzsche, F, que é Friedrich Nietzsche, crítica moderna em Os Pré-Socráticos. Ou seja, foi pego um trecho da obra Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, né, de Nietzsche, e esse trecho foi inserido numa seção chamada Crítica Moderna. E essa seção Crítica Moderna, ela reúne uma coletânea de pensadores modernos que pensaram sobre os pré-socráticos, os primeiros filósofos. Tanto é que crítica moderna, logo em seguida a gente encontra in, significa o quê? Que esse trecho está inserido numa obra intitulada Os Pré-Socráticos, então, que foi publicada em São Paulo pela Nova Cultural em 1999, certo? Então aqui a gente se localizou. Dito isso, vamos analisar o que Nietzsche nos traz nesse trecho. Leiam comigo. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Olha só, o Nietzsche então ele traz para a gente essa, digamos assim, essa surpresa que muitas pessoas têm ao se deparar com essa tese, né, do filósofo Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia. Muitos, quando leem, né, a água é a origem, tudo é água, a pessoa se assusta, pensando: o que esses filósofos estão falando? Mal a pessoa sabe que por trás dessa proposição existe todo um pensamento filosófico inicial, né? Então vamos continuar. A água é a origem e a matriz de todas as coisas. Nietzsche pergunta: será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Responde, né? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Olha só, que magnífico. O Nietzsche, para vocês terem uma ideia, ele está trazendo para a gente as 3 razões que na verdade são características da filosofia. A primeira razão é a de que a proposição ela fala sobre a origem das coisas. Isso é uma característica muito forte da filosofia, a radicalidade. A filosofia ela busca pela raiz das coisas, pela origem, né? Por quê? De onde viemos, de onde isso veio? É a busca pela causa, pela raiz. Por isso a radicalidade é uma característica muito forte da filosofia. A segunda razão que Nietzsche nos traz para levar a sério essa proposição é de que ela é enunciada sem se utilizar de imagem e fabulação. O que é imagem e fabulação? É a metáfora. Quem é que utiliza esse recurso? É o pensamento mítico. O pensamento mítico se utiliza muito de imagens, de deuses, de narrativas, de fábulas, né? Que falam sobre a origem da natureza, a origem do mundo, deuses que ordenam o universo. Então essa proposição ela não se utiliza desse recurso, ela apenas diz o que está escrito mesmo, que a água é a origem de todas as coisas. Isso não é uma metáfora. E em terceiro lugar, a gente encontra o pensamento tudo é um.
Isso aqui é muito importante, pessoal. É uma característica fortíssima da filosofia. A filosofia, ela busca pela unidade. E o que é a unidade? É a essência das coisas. Por trás de toda essa aparência, por trás de toda esse mundo materialista, aparente, a gente encontra a essência que une tudo isso, que faz parte de tudo isso. Porém, para que a gente possa encontrar essa essência, a gente precisa de um pensamento crítico, um pensamento racional, que são características da filosofia. Então, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, que a filosofia, ela busca pela unidade na diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Eu que vos falo e vocês que estão aí me acompanhando, o que existe de comum entre a gente? Apesar de nós termos diferenças físicas, apesar de nós termos diferenças que são diferenças aparentes, mas por trás de toda essa aparência existe uma coisa que une a gente, que é a natureza humana. Por isso nós somos chamados de humanos, né? Apesar da diferença, apesar de um ser alto, de um ser mais baixo, de um ser mais cabeludo, outro com menos cabelo. Mas o que nos une nessa diferença é a essência humana, essa natureza humana. Então a filosofia, ela começa com os pré-socráticos porque eles estavam em busca desse elemento que estava por trás de todas as coisas, que tinha dado origem a tudo, certo? Isso é muito importante, é muito interessante essa obra de Nietzsche, eu recomendo fortemente para vocês. Vamos analisar agora a pergunta aqui dessa questão Enem 2015. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Letra A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não. Essa está descartada porque, na verdade, os pré-socráticos eles não estão buscando transformar os elementos sensíveis, a realidade sensível. Pelo contrário, eles estão contemplando, observando a natureza para saber, compreender o que existe por trás dessa natureza que deu origem a tudo isso, né? Então a letra A está descartada. Letra B, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas, descartado. A gente falou ali, quer dizer, Nietzsche disse, né, que essa proposição, a água é a origem de todas as coisas, ela não se utiliza do recurso da imagem e da fabulação, que nada mais é do que a metáfora. Ela não faz esse uso. Então aqui a gente descarta. Quem usa isso é o pensamento mítico, né? Letra C, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Essa daqui é mais simpática pra gente. Bora deixar ela aqui no cantinho. Vamos analisar a letra D. A ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas, não. O papel da filosofia, tanto dos pré-socráticos quanto dos filósofos que virão, né, depois deles, até hoje no caso, eles não estão aqui para explicar as diferenças, porque as diferenças não precisam ser explicadas, elas já estão aí para a gente observar. O que a gente busca com a filosofia é a essência, aquilo que dá unidade às coisas, né? Então a letra D está descartada. Letra E, para finalizar, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos. O que são elementos empíricos? São elementos sensíveis, materiais, elementos da experiência, né? A partir de elementos empíricos, o que existe no real? Não, também não. A filosofia não tenta justificar nada, ela busca compreender, né, a essência, e os pré-socráticos buscam compreender essa causa primeira. Então, pessoal, aqui, sem dúvida nenhuma, a correta, a que está de acordo com o que está sendo pedido aqui no nosso comando, é a letra C. Os pré-socráticos, né, o que caracteriza o surgimento da filosofia? Letra C. A necessidade de buscar de forma racional, olha só, uma característica forte da filosofia, a racionalidade, né? Buscar o quê? A causa primeira das coisas existentes. Pessoal, é isso aí. Curtam, compartilhem, acompanhem aí o nosso projeto. E é isso aí, até o próximo. Explica aí, prof. Grande abraço.